A desconfiança aumenta. Slamore. A trilha estreita ficava escarpada quando saía das planícies e entrava em um vale arborizado no sopé das montanhas. As sombras da noite se reuniram mais perto deles enquanto eles seguiam um riacho montanha acima. No entanto, eles tinham caminhado uma pequena distância quando Giltanas saiu da trilha e desapareceu no meio da vegetação. Os companheiros pararam, olhando uns para os outros, desconfiados. "Isto é loucura", Eben sussurrou para Tanis. "Existem trolls vivendo nesse vale. Quem você acha que abriu aquela trilha?" O homem de cabelos negros pegou Tanis pelo braço com uma familiaridade tão grande que o meio-elfo achou desconcertante. "Eu sei que eu sou o novato da turma, e os deuses sabem que você não tem nenhuma razão para confiar em mim. Mas quanto você sabe sobre esse Giltanas?" "Eu sei..." Tanis começou a falar, mas Eben o ignorou. Havia alguns entre nós que não acreditavam que aquele exército dragoniano trombou conosco por acidente, se você entende o que eu quero dizer. Meus rapazes e eu estávamos nos escondendo nas colinas, combatendo os dragonianos desde que eles chegaram a Berma. Na semana passada, estes elfos apareceram do nada. Eles nos disseram que eles iam atacar uma fortaleza do Senhor dos Dragões e perguntaram se nós gostaríamos de nos juntar a eles para ajudar. Nós dissemos sim, por que não? Nós faremos qualquer coisa para enfiar um osso no papo desse alto homem do dragão. Enquanto caminhávamos, nós começamos a ficar nervosos. Havia pegadas de dragonianos por toda parte, mas isso não incomodou os elfos. Giltanas disse que as pegadas eram velhas. Naquela noite, nós acampamos e montamos guarda. Isso não nos adiantou muito, pois só nos deu 20 segundos de vantagem antes dos dragonianos atacarem. Eben olhou em volta e chegou ainda mais perto de Tanis. Enquanto nós estávamos tentando acordar, pegar nossas armas e lutar contra aquelas criaturas fedorentas, eu ouvi os elfos gritando como se alguém estivesse perdido. E quem você acha que eles estavam chamando? Eben observava Tanis atentamente. O meio-elfo franziu a testa e balançou a cabeça, irritado com a dramaticidade. Giltanas, Eben disse sibilando. Ele desapareceu. Eles gritaram e gritaram por ele, o líder deles. O homem encolheu os ombros. Se ele chegou a voltar ou não, eu não sei. Eu fui capturado. Eles nos levaram para Solace, de onde eu escapei. De qualquer forma, eu pensaria 2 vezes antes de seguir aquele elfo. Ele pode ter tido boas razões para ter desaparecido quando os dragonianos atacaram. Mas... eu conheço Giltanas há muito tempo. Tanis interrompeu de forma grosseira. Ele estava mais perturbado do que gostaria de admitir. Claro, só achei que você deveria saber, Eben disse sorrindo, com simpatia. Ele colocou a mão nas costas de Tanis, depois ficou para trás para se juntar a Tika. Tanis não precisou olhar para trás para saber que Caramon e Sturm tinham escutado cada palavra. Entretanto, nenhum dos dois disse nada, e antes que Tanis pudesse falar com eles, Giltanas apareceu de repente, emergindo do meio das árvores. Não está muito longe, o elfo disse. A vegetação fica mais rala ali na frente, e a caminhada fica mais fácil. Eu continuo achando que nós devemos entrar pelo portão da frente, Eben disse. E eu concordo, disse Caramon. O homem-zarrão olhou para seu irmão que estava sentado, sem energia, debaixo de uma árvore. Lua Dourada estava pálida e fatigada. Até mesmo a cabeça de Taslerhoff pendia exausta. Nós podíamos acampar aqui hoje à noite e entrar pelo portão da frente ao amanhecer, Sturm sugeriu. Nós vamos agir de acordo com o plano original, Tanis disse com firmeza. Nós acamparemos quando chegarmos a Slamore. Então Flint falou. Se quiser, você pode tocar a campainha do portão e pedir para o Lord Verminard deixar você entrar, Sturm montante luzente. Tenho certeza que ele o atenderia. Dá um tempo, Tanis. O anão saiu pisando duro pela trilha. Pelo menos, Tanis disse a Sturm em voz baixa, existe uma chance disso confundir nosso seguidor. Quem quer ou o que quer que seja, Sturm respondeu. Tenho de admitir que se trata de um exímio conhecedor da mata. Toda vez que o vi de relance e tentei me aproximar para ver mais de perto, ele desapareceu. Eu pensei em emboscá-lo, mas não havia tempo. O grupo saiu da vegetação agradecido e chegou ao sopé de um gigantesco rochedo de granito. Giltanas caminhou algumas dezenas de metros ao longo do rochedo, procurando alguma coisa na rocha com a mão. De repente ele parou. Nós chegamos, ele sussurrou. Enfiando a mão em sua túnica, ele removeu uma pequena gema que começou a brilhar num tom amarelo suave. Passando a mão sobre a parede da rocha, o elfo encontrou o que procurava, uma pequena fenda no granito. Ele colocou a gema na fenda e começou a recitar palavras antigas e traçar símbolos invisíveis no ar da noite. Muito impressionante, sussurrou Fisban. Eu não sabia que ele era um de nós, disse a Raistlin.
Não passa de um amador, o mago respondeu. Mas apoiando-se exausto em seu cajado, ele observava Giltanas com atenção. De repente, em silêncio, um enorme bloco de pedra separou-se da face do rochedo e começou a se mover para um lado. Os companheiros se afastaram quando uma rajada de ar frio e úmida saiu do buraco na rocha. "O que tem aí dentro?" Caramon perguntou desconfiado. "Eu não sei o que tem aí dentro hoje em dia", Giltanas respondeu. "Eu nunca entrei. Eu só sei da existência desse lugar pelas tradições do meu povo." "Tudo bem", Caramon grunhiu. "O que costumava existir aí?" Giltanas fez uma pausa. Depois disse: "Esta era a câmara mortuária de Kit Kanan." "Mais fantasmas!" Flint resmungou, espiando a escuridão. "Mande o mago primeiro. Assim ele pode avisá-los de que estamos chegando." "Jogue o anão lá dentro", Raistlin respondeu. "Eles estão acostumados a morar em cavernas úmidas e escuras." "Você está falando de anões das montanhas", Flint disse com os pelos da barba eriçados. "Faz muito tempo que os anões da colina deixaram de morar debaixo da terra, no reino de Torbardim." "Só porque você foi expulso", Raistlin sibilou. "Parem com isso, vocês dois", Tanis disse exasperado. "Raistlin, o que você sente acerca desse lugar?" "Mal, um grande mal", o mago respondeu. "Mas eu sinto também uma grande bondade", Fizban disse inesperadamente. "Os elfos não foram totalmente esquecidos aqui dentro, apesar das coisas más terem vindo para governar sua moradia." "Isso é loucura!" Eben gritou. O barulho ecoou de forma estranha entre as rochas e os outros se viraram e olharam para ele, atemorizados. "Desculpem-me", ele disse, baixando a voz. "Mas eu não acredito que vocês vão entrar lá dentro. Não é preciso ser um mágico para saber que o mal existe dentro desse buraco negro. Eu consigo senti-lo. Deem a volta pela frente." Ele os encorajou. "É claro que vai haver 1 ou 2 guardas, mas isso não é nada comparado com o que quer que espreita nessa escuridão." "É um ponto de vista válido, Tanis", Caramon disse. "Não dá para lutar com os mortos. Nós aprendemos isso na mata escura." "Esse é o único caminho", Giltanas disse irritado. "Se vocês são covardes..." "Existe uma diferença entre cautela e covardia, Giltanas", Tanis disse, com a voz firme e calma. O meio-elfo pensou durante um momento. "Pode ser que nós consigamos dominar os guardas do portão da frente, mas não antes deles alertarem os outros guardas. Eu sou da opinião que nós devemos entrar e explorar este caminho. Flint, você guia. Raistlin, nós precisaremos da sua luz." "Sherak!" disse o mago suavemente, e o cristal do seu cajado começou a brilhar. Ele e Flint entraram na caverna, seguidos bem de perto pelos outros. O túnel no qual eles entraram era obviamente antigo, mas era impossível dizer se ele era natural ou tinha sido fabricado. "E nosso seguidor?" Sturm perguntou em tom baixo. "Devemos deixar a entrada aberta?" "Armadilha", Tanis concordou, falando baixinho. "Deixe só uma fresta, Giltanas, o suficiente para quem quer que esteja nos seguindo saber que nós entramos aqui e poder nos seguir, mas não muito para parecer uma armadilha." Giltanas apanhou a gema, colocou-a em uma fenda do lado de dentro da caverna e disse algumas palavras. A pedra começou a escorregar silenciosamente de volta ao lugar onde ela estava. No último segundo, quando faltava mais ou menos 18 a 20 centímetros para a abertura se fechar, Giltanas removeu a gema rapidamente. A pedra estremeceu e parou, e o cavaleiro, o elfo e o meio-elfo se juntaram aos companheiros na entrada para Islamore. "Tem um bocado de poeira", Raistlin reportou tossindo. "Mas nenhuma pegada, pelo menos nessa parte da caverna. Mais ou menos 40 metros adiante há uma encruzilhada", Flint completou. "Nós encontramos pegadas, mas não conseguimos descobrir do que elas são. Não parecem ser de dragonianos ou de hobgoblins, e elas não vêm nesta direção. O mago diz que o mal flui da estrada para o lado direito." "Nós acamparemos aqui essa noite", Tanis disse, "perto da entrada. Vamos montar guarda dupla, um perto da porta e um no final do corredor. Sturm, você e Caramon primeiro. Giltanas e eu, Eben Vendaval, Flint e Taslerhoff." "E eu?" Tika disse corajosamente, apesar de não ser capaz de se lembrar de algum outro momento em sua vida em que ela tivesse se sentido tão cansada. "Eu farei meu turno." Tanis estava feliz pelo fato da escuridão esconder seu sorriso. "Muito bem", ele disse. "Você vigia junto com Flint e Taslerhoff." "Ótimo", Tika retrucou. Ela abriu a mochila, estendeu um cobertor e se deitou, percebendo os olhos de Caramon sobre ela. Ela percebeu Eben olhando para ela também. Ela não se importava com isso. Ela estava acostumada com homens olhando para ela, admirando-a,
E Eben era até mais bonito que Caramon. Com certeza ele era mais inteligente e mais charmoso que o grande guerreiro, mas só a lembrança dos braços de Caramon em volta dela faziam ela estremecer com um medo delicioso. Ela eliminou essa lembrança de sua mente com firmeza e tentou se ajeitar. A cota de malha era fria e a beliscava, ainda que por cima da sua blusa. Mesmo assim, ela percebeu que os outros não tiravam as deles. Além disso, ela estava cansada o suficiente para dormir vestida com uma armadura de placas completa. A última coisa que Tika se lembrou antes de adormecer é de que ela agradecia o fato de não estar sozinha com Caramon. Lua Dourada viu os olhos do guerreiro se demorarem em Tika. Depois de sussurrar alguma coisa para Vendaval, que concordou com a cabeça sorrindo, ela saiu de perto dele e caminhou até Caramon, tocando-o no braço. Ela o puxou para longe dos outros, para a sombra do corredor. Tanis me disse que você tem uma irmã mais velha. Ela começou. Sim, Caramon respondeu atônito. Kitiara, embora ela seja minha meia-irmã. Lua Dourada sorriu e colocou a mão gentilmente no braço de Caramon. Eu vou falar com você como uma irmã mais velha. Caramon sorriu desajeitado. Não, como Kitiara você não vai não, dama de Quexu. Kit me ensinou o significado de tudo quanto foi palavrão que eu ouvi e mais alguns que eu não tinha ouvido. Ela me ensinou a usar a espada e a lutar com honra nos campeonatos, mas ela também me ensinou a chutar um homem na virilha quando os juízes não estavam olhando. Não, dama, você não se parece nada com minha irmã mais velha. Os olhos de Lua Dourada se arregalaram, surpresa com o retrato da mulher que ela imaginava que o meio-elfo amasse. Mas eu achei que ela e Tanis, quero dizer, eles... Caramon piscou. Eles certamente fizeram, ele disse. Lua Dourada respirou bem fundo. Ela não queria que a conversa fosse para esse lado, mas isso a ajudou a falar sobre o seu assunto. De certa forma, é sobre isso que eu queria falar com você. Só que isso tem a ver com Tika. Tika? Caramon ficou vermelho. Ela é bem crescida, me desculpe, mas eu acho que nada do que nós fazemos é do seu interesse. Ela é uma moça, Caramon, Lua Dourada disse gentilmente. Você não entende? Caramon olhou como se não entendesse nada. Ele sabia que Tika era uma moça. O que Lua Dourada queria dizer? Depois, ele deu uma piscadela de quem finalmente tinha entendido e grunhiu. Não, ela não é... Sim, Lua Dourada suspirou. Ela é. Ela nunca esteve com um homem antes. Ela me disse, enquanto nós estávamos no bosque, colocando a armadura nela. Ela está assustada, Caramon. Ela ouviu muitas histórias. Não a apresse. Ela busca desesperadamente sua aprovação. E ela é capaz de fazer qualquer coisa para consegui-la. Mas não deixe que ela use isso para fazer algo que ela possa se arrepender mais tarde. Se você realmente a ama, o tempo irá mostrar isso e aumentará a doçura desse momento. Eu acho que você sabe disso, hã? Caramon disse olhando para a Lua Dourada. Sim, ela disse com suavidade, dirigindo seus olhos para Vendaval. Nós estamos esperando há muito tempo e algumas vezes a dor é insuportável. Mas as leis do meu povo são rígidas. Eu não acho que isso importaria agora, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Caramon, já que só restou eu e ele. Mas, de certa forma, isso faz tornar ainda mais importante. Quando nossos juramentos forem feitos, nós nos deitaremos como marido e mulher, não antes disso. Eu compreendo. Obrigado por me falar sobre Tika, Caramon disse. Ele deu uns tapinhas desajeitados no ombro de Lua Dourada e voltou para seu posto. A noite passou rápido, sem nenhum sinal do seguidor. Quando as guardas mudaram, Tanis discutiu a história de Eben com Giltanas e recebeu uma resposta não satisfatória. Sim, o que o homem disse era verdade. Giltanas não estava lá quando os dragonianos atacaram. Ele tinha tentado obter a ajuda dos druidas. Ele voltou quando ouviu o barulho da luta e foi aí que ele foi atingido na cabeça. Ele contou tudo isso a Tanis com uma voz grave e desconsolada. Os companheiros acordaram quando a luz pálida da manhã se infiltrou para dentro da porta. Depois de um rápido café da manhã, eles juntaram suas coisas e caminharam pelo corredor, em direção a Islamore. Chegando à encruzilhada, eles examinaram as duas direções, esquerda e direita. Vendaval ajoelhou-se para estudar as pegadas. Depois se levantou com uma expressão confusa. Elas são humanas, ele disse. Mas não são humanas. Há pegadas de animais também, provavelmente ratos. O anão estava certo. Eu não vejo sinais de draconianos nem de goblins. O que é estranho, entretanto, é que as pegadas de animais terminam bem aqui, onde os caminhos se cruzam. Elas não vão para o corredor da direita. As outras pegadas estranhas não vão para o corredor da esquerda. Bem, para que lado nós vamos? Tanis perguntou.
Eu acho que nós não devemos ir para lado nenhum, Eben afirmou. A entrada ainda está aberta, vamos voltar. Voltar não é mais uma opção, Tanis disse friamente. Eu deixaria você voltar, só que você não confia em mim, Eben completou. Eu não o culpo, Tanis meio-elfo. Tudo bem, eu disse que eu ajudaria e eu disse a verdade. Que lado, esquerda ou direito? O mal vem da direita, Raistlin sussurrou. E o Tanas? Tanis perguntou. Você tem alguma ideia de onde estamos? Não, Tantalas, o elfo respondeu. A lenda diz que havia muitas passagens de Islamori para Paxtarcas, todas secretas. Somente os sacerdotes élficos tinham permissão para vir aqui honrar os mortos. Um lado é tão bom quanto o outro. Ou tão ruim, sussurrou Taslehoff para Tika. Ela engoliu em seco e foi para perto de Caramon. Nós vamos para a esquerda, Tanis disse, já que Raistlin se sentiu incomodado com a direita. Caminhando à luz do cajado do mago, os companheiros seguiram um túnel empoeirado e juncado de pedras algumas dezenas de metros. Depois, chegaram a uma antiga parede de pedra rasgada por um enorme buraco, além do qual somente a escuridão era visível. A pequena luz de Raistlin mostrou muito precariamente as paredes distantes de uma grande sala. Os guerreiros entraram primeiro, ladeando o mago que segurava seu cajado no alto. A gigantesca sala devia ter sido esplêndida, mas agora se encontrava numa tal decadência que seu esplendor desgastado pareceu angustiante e horrível. 2 fileiras de 7 colunas atravessavam toda a extensão da sala. Embora algumas delas estivessem caídas no chão, parte da parede ao fundo tinha desmoronado, numa evidência da força destrutiva do cataclismo. Na parte mais distante da sala, havia 2 portas duplas de bronze. À medida que Raistlin avançava, os outros se espalharam com as espadas desembainhadas. De repente, Caramon, na frente da sala, deu um grito sufocado. O mago correu para iluminar com sua luz o que Caramon apontou com sua mão trêmula. Diante deles havia um sólido trono com ornamentos entalhados em granito. 2 enormes estátuas de mármore flanqueavam o trono, seus olhos cegos olhando para a escuridão. O trono que elas guardavam não estava vazio. Sobre ele havia o esqueleto do que havia sido um homem. De que raça, ninguém saberia dizer. A morte era uma grande igualadora. A figura estava vestida com roupas reais, que apesar de descoradas e deterioradas, ainda mostravam evidências de sua riqueza. Um manto cobria os ombros secos. Uma coroa brilhava no crânio sem carne. As mãos, que agora eram somente ossos, e os dedos que descansavam graciosamente na morte, faziam-no sobre uma espada embanhada. Giltanas caiu de joelhos. Kitcanan, ele disse num sussurro. Nós estamos na sala dos patriarcas, a tumba onde ele foi sepultado. Ninguém vê isto aqui desde que os clérigos elfos desapareceram no cataclismo. Tanis ficou olhando o trono, até ser lentamente tomado por sentimentos que ele não entendia. O meio-elfo caiu de joelhos. Fealantalos, Imurquanete, Saikit Kanot, Murtar Hilarion. Ele murmurou num tributo ao maior dos reis élficos. Que espada linda, Taslehoff disse, sua voz estridente quebrando o silêncio reverente. Tanis olhou para ele com um ar grave. Eu não vou pegá-la, o Kender protestou, dando a impressão de ter ficado magoado. Eu só mencionei como um item interessante. Tanis se levantou. Não a toque, ele disse ao Kender com um ar sério. Depois foi explorar as outras partes do saguão. Quando Tass se aproximou para examinar a espada, Raistlin foi com ele. O mago começou a murmurar. Saran Korilat Ichhakon, e moveu a mão rapidamente sobre a espada num padrão pré-definido. A espada começou a emitir um pequeno brilho vermelho. Raistlin sorriu e disse calmamente. Ela está encantada. Tass arfou. Bom encantamento ou mau? Eu não tenho como saber, o mago sussurrou. Mas como ela ficou muito tempo sem ser perturbada, eu não me aventuraria a tocá-la. Ele se virou e deixou Tass se perguntando se ele ousaria desobedecer Tanis e arriscaria se transformar em alguma coisa nojenta e pegajosa. Enquanto Kender se debatia com a tentação, os outros procuravam entradas secretas nas paredes. Flint ajudou, fazendo longas e doutas descrições de passagens secretas construídas por anões. Giltanas foi para o lado mais distante do trono de Kitcanaan, onde estavam as 2 portas de bronze. Uma delas, que ostentava um mapa em relevo de Paxtarcas, estava ligeiramente aberta. Pedindo por luz, ele e Raistlin estudaram o mapa. Caramon deu uma última folhada na figura esqueletal do rei morto há muito tempo e foi se juntar a Sturm e Flint.
para ajudar na busca de passagens secretas nas paredes. Por fim, Flint chamou. Tasslehoff, seu Kender inútil, isto é sua especialidade. Pelo menos você está sempre se gabando de como encontrou a porta que estava perdida há 100 anos e dava passagem para a grande joia desse ou daquele... E foi num lugar como este também, Taz disse, já esquecido de seu interesse pela espada. Voltando-se para ajudar, ele parou de repente. O que é isso? Ele perguntou, levantando a cabeça. O que é isso o quê? Flint disse, sem prestar atenção enquanto apalpava as paredes. Um rangido, o Kender disse intrigado. Está vindo daquelas portas. Tanis olhou, pois aprendera há muito tempo a respeitar a audição de Tasslehoff. Ele caminhou na direção das portas onde Giltanas e Raistlin estavam analisando o mapa. De repente, Raistlin deu um passo atrás. Um jato de ar fedorento foi soprado para dentro da sala pela porta aberta. Agora, todos conseguiam ouvir o rangido e o barulho suave de alguma coisa sendo espremida. Fechem a porta! Raistlin sussurrou com urgência. Caramon! Tanis gritou. Sturm! Os dois já estavam correndo em direção à porta, juntamente com Eben. Todos eles se encostaram próximo à porta, mas foram jogados para trás quando as portas de bronze se abriram, batendo contra as paredes e produzindo um som oco e retumbante. Um monstro se arrastou para dentro da sala. Ajude-nos, Mishakal. Lua Dourada proferiu o nome da deusa, enquanto se agachava de costas contra a parede. A coisa entrou rapidamente no saguão, apesar de seu grande porte. O ranger que eles ouviram tinha sido provocado pelo corpo gigante e entumecido, arrastando-se pelo chão. Uma lesma? Taz disse, aproximando-se para examiná-la com interesse. Mas olha o tamanho desta coisa! Como é que você acha que ela ficou tão grande? O que será que ela come? Nossa, seu idiota! Flint gritou, pegando o Kender e jogando-o no chão no exato momento em que a lesma cuspiu um jato de saliva. Os olhos da lesma estavam localizados na ponta de hastes finas e giratórias que brotavam do topo de sua cabeça. Eles não eram de grande utilidade, nem ela precisava deles. A lesma era capaz de encontrar e devorar ratos na escuridão, usando apenas o olfato. Agora ela tinha detectado uma presa bem maior e cuspido sua saliva paralisante na direção aproximada da carne viva que ela ansiava. O líquido mortal errou o alvo, pois o Kender e o anão rolaram para fora de sua trajetória. Sturm e Caramon atacaram, atingindo o monstro com suas espadas. A espada de Caramon nem ao menos penetrou no couro grosso e elástico como borracha. A lâmina da espada de duas mãos de Sturm penetrou e fez a lesma recuar de dor. Tanis atacou quando a cabeça da lesma se virou na direção do cavaleiro. Tantalas! O grito tirou a concentração de Tanis e ele parou. Depois virou para olhar atônito para a entrada da sala. Laurana! Naquele momento, a lesma pressentiu o meio-elfo e cuspiu o líquido corrosivo nele. A saliva atingiu sua espada, fazendo o metal ferver e soltar fumaça. Depois, dissolver em suas mãos. O líquido que queimava escorreu por seu braço, cauterizando sua carne. Tanis caiu de joelhos, gritando de agonia. Tantalas! Laurana gritou novamente, correndo em sua direção. Detenham-na! Tanis arfou, dobrando-se de dor, segurando a mão e o braço com que ele empunhava a espada, repentinamente enegrecidos e inúteis. A lesma, sentindo seu sucesso, rastejou para a frente, arrastando seu corpo cinza pulsante através da porta. Lua Dourada lançou um olhar temeroso para o enorme monstro, depois correu na direção de Tanis. Vendaval manteve-se perto deles, protegendo-os. Afaste-se! Tanis disse entre os dentes que rangiam. Lua Dourada segurou a mão dele, que estava ferida, na sua, e fez uma prece para sua deusa. Vendaval colocou uma flecha em seu arco e disparou contra a lesma. A flecha atingiu a criatura no pescoço, causando pouco dano, mas fez com que ela desviasse sua atenção de Tanis. O meio-elfo viu a mão de Lua Dourada tocar a sua, mas ele não sentia nada além da dor. Depois, a dor sumiu e ele voltou a ter tato. Sorrindo para a Lua Dourada, ele ficou maravilhado com os poderes de cura dela, enquanto levantava a cabeça para ver o que estava acontecendo. Os outros estavam atacando a criatura com uma fúria renovada, tentando desviar a atenção dela de Tanis. Mas o resultado seria o mesmo se eles estivessem usando suas armas contra uma parede grossa e elástica de borracha. Tanis colocou-se de pé ainda trêmulo. Sua mão tinha sido curada, mas sua espada estava no chão, transformada em um aglomerado de metal derretido. Sem nenhuma outra arma, a não ser seu arco longo, ele recuou, arrastando Lua Dourada com ele, enquanto a lesma deslizava para dentro da sala.
Raistlin correu para o lado de Fizban. Agora é a hora de lançar a bola de fogo, meu velho, ele disse ofegante. É mesmo? O rosto de Fizban se encheu de alegria. Maravilhoso! Como era mesmo? Você não se lembra? Raistlin deu um grito estridente e arrastou o mago para trás de uma coluna, enquanto a lesma cuspia outra bola de saliva corrosiva no chão. Eu costumava... Deixe-me ver. A testa de Fizban franziu em concentração. Você não sabe? Eu ainda não ganhei os poderes, meu velho. Aquela magia ainda está além das minhas forças. Raistlin fechou os olhos e começou a se concentrar nas magias que ele sabia. Recue! Saia daqui! Tannis gritou, protegendo Laurana e Lua Dourada da melhor forma possível, enquanto tentava sacar o arco longo e suas flechas. Ela virá atrás de nós! Sturm gritou, atingindo-a mais uma vez com sua espada. Mas tudo que ele e Caramon conseguiram foi enfurecer ainda mais o monstro. De repente, Raistlin levantou a mão. Kalit Karan! Tobaniscar! Ele gritou e dardos flamejantes saíram de seus dedos, atingindo a cabeça da criatura. A lesma recuou numa agonia silenciosa e chacoalhou a cabeça, mas retornou à caçada. De repente, ela se lançou para a frente, sentindo que havia vítimas no final da sala, onde Tannis tinha tentado proteger Lua Dourada e Laurana. Enlouquecido pela dor e levado à loucura pelo cheiro de sangue, a lesma atacou com uma velocidade inacreditável. A flecha de Tannis resvalou em sua pele coriácea e o monstro se lançou contra ele com a boca aberta. O meio-elfo largou o arco inútil e cambaleou para trás, quase tropeçando nos degraus que levavam ao trono de Kit Kanan. Atrás do trono! Ele gritou, preparando-se para atrair a atenção do monstro enquanto Lua Dourada e Laurana corriam para se proteger. Sua mão tateava à procura de uma pedra grande, qualquer coisa para jogar na criatura, quando seus dedos se fecharam sobre o punho de metal de uma espada. Tannis quase derrubou a arma, tão assombrado ele ficou. O metal estava tão frio que queimou sua mão. A lâmina cintilava na trêmula luz do cajado do mago. Mas não havia tempo para questionar. Tannis enfiou a ponta da espada na boca aberta da lesma, no momento em que a criatura investiu para matar. Corra! Tannis gritou. Agarrando a mão de Laurana, ele a arrastou na direção do buraco. Ele a empurrou. Depois virou-se, preparando-se para manter a lesma à distância enquanto os outros escapavam. Mas o apetite da lesma tinha se esvaído. Encolhendo-se de dor e sofrimento, ela voltou vagarosamente para sua toca. Um líquido transparente e pegajoso escorria de seus ferimentos. Os companheiros se agruparam no túnel, parando um momento para acalmar os corações e respirar fundo. Raistlin, que respirava com dificuldade, apoiou-se em seu irmão. Tannis olhou em volta. Onde está Taslehoff? Ele perguntou frustrado, girando o corpo para voltar ao saguão. Ele quase caiu sobre o Kender. Eu lhe trouxe a bainha, Taz disse, levantando-a. Para a espada. Para o túnel, Tannis disse com firmeza, calando as perguntas de todos eles. Quando chegaram à encruzilhada e se sentaram no chão poeirento para descansar, Tannis virou-se para a jovem elfa. O que em nome do abismo você está fazendo aqui, Laurana? Aconteceu alguma coisa em Qualinost? Não aconteceu nada, Laurana disse, ainda tremendo devido ao seu encontro com a lesma. Eu só quis vir. Então você vai voltar agora mesmo! Giltanas gritou irritado, segurando Laurana. Ela conseguiu se livrar do irmão. E também não vou voltar, ela disse com petulância. Eu vou com você, Tannis e o resto do grupo. Laurana, isso é loucura, Tannis a repreendeu. Nós não estamos passeando, isso não é uma brincadeira. Você viu o que aconteceu lá atrás, nós quase fomos mortos. Eu sei, Tantalas, Laurana disse num tom suplicante. A voz dela tremia e falhava. Você me disse que chega uma hora na vida que você tem que se arriscar por aquilo que você acredita. Fui eu quem o seguiu. Você poderia ter morrido, Giltanas começou. Mas não morri, Laurana gritou num desafio. E fui treinada como uma guerreira. Todas as mulheres élficas o são, em memória do tempo em que nós lutávamos ao lado de nossos homens para proteger nossa terra. Não é um treinamento sério, Tannis começou a falar irritado. Eu segui vocês, não segui? Laurana disse, lançando um olhar para Sturm. Um grande conhecedor da mata? Ela perguntou ao cavaleiro. Sim, ele admitiu. Mesmo assim, isso não significa... Raistlin o interrompeu. Nós estamos perdendo tempo, o mago sussurrou. Eu não quero ficar mais que o tempo necessário neste túnel úmido e mofado. Sua voz chiava e ele mal conseguia respirar. A garota já tomou sua decisão. Nós não podemos prescindir de ninguém para voltar com ela. E não ousaríamos tampouco deixá-la voltar sozinha.
Ela pode ser capturada e revelar nossos planos. Nós temos de levá-la. Stannis olhou para o mago, odiando-o por sua lógica fria e sem sentimentos, e pelo fato dele estar certo. O meio-elfo levantou-se e fez Laurana levantar-se com um puxão. Ele chegou muito perto de odiá-la também, sem mesmo compreender por quê, simplesmente por saber que ela estava fazendo com que uma tarefa difícil se tornasse ainda mais dura. Você terá que cuidar de si mesma, ele disse para ela, calmamente, enquanto o grupo se levantava e recolhia suas coisas. Eu não posso ficar perto de você para te proteger. Nem Giltanas pode. Você se comportou como uma criança mimada. Eu lhe disse uma vez, é melhor você crescer. Agora, se não crescer, você vai morrer e provavelmente fazer com que o resto de nós morra junto com você. Me desculpe, Tantalas, Laurana disse, evitando o olhar furioso dele. Mas eu não conseguia te perder, não mais uma vez. Eu amo você. Os lábios dela se apertaram e ela disse com uma voz suave. Eu farei você sentir orgulho de mim. Stannis virou-se e se afastou. Ele ficou vermelho ao ver com um canto do olho o sorriso no rosto de Caramon e ouvir Tika rindo. Ignorando-os, ele se aproximou de Sturm e Giltanas. Parece que nós teremos de entrar no corredor do lado direito, de qualquer jeito, seja correta ou não a sensação de Raistlin sobre o mal. Ele afivelou seu novo cinto com espada e bainha, e enquanto o fazia, notou o olhar de Raistlin fixo na arma. O que foi agora? Ele perguntou irritado. A espada é encantada. Raistlin disse com suavidade e tossiu. Como você a conseguiu? Stannis olhou para a lâmina e afastou a mão como se ela pudesse se transformar em uma cobra. Ele franziu a testa, tentando se lembrar. Eu estava perto do corpo do rei élfico, procurando alguma coisa para jogar na lesma, quando de repente a espada estava em minha mão. Ela tinha sido tirada da bainha e... Stannis fez uma pausa, engolindo em seco. Sim? Raistlin insistiu, com os olhos reluzindo de ansiedade. Ele a deu para mim, Stannis disse calmamente. Eu me lembro. A mão dele tocou a minha. Ele a tirou da bainha. Quem? Perguntou Giltanas. Nenhum de nós estava lá. Kit Canaan.